Seja bem-vindo, eu me chamo Lucas, sou psicólogo, orientador profissional e de carreira. E nessa apresentação aqui eu quero te mostrar o que é a orientação profissional, um pouco da origem dela, para que ela serve, como que ela pode ajudar, inclusive, e para quem ela ajuda. No que ela ajuda, talvez se você caiu aqui, talvez você tenha interesse de entender a relação, como é que funciona essa orientação e se ela consegue te ajudar no seu momento atual. Seja você um adolescente, na verdade a orientação surgiu muito para adolescentes, para a primeira escolha, mas principalmente se você já é um jovem adulto, se você está aí entre os seus 19 e 28 anos, que já talvez já esteja trabalhando ou já esteja na faculdade e precisa reorganizar a sua vida profissional ou efetivamente fazer uma decisão. Talvez até aqui você tenha ido meio que conforme as coisas foram andando, as coisas foram acontecendo. Isso é muito presente, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, beleza? Então, vou falar sobre os elementos da orientação e, ao final, já vou te apresentar aqui, mais ou menos o conteúdo que a gente vai falar, mas, ao final, eu já vou antecipar aqui, eu vou te dar essa orientação de entrar em contato comigo. Vai ter algum link aqui nessa página, onde você estiver vendo isso aqui, vai ter algum link para você poder agendar uma sessão de avaliação. Eu vou explicar mais ou menos isso aqui no final da nossa apresentação, tá? Mas basicamente, talvez você queira pular isso aqui, você já está decidido, já quer fazer a sua sessão de avaliação. Basicamente, a sessão de avaliação é uma sessão em que a gente faz... eu vou entender um pouco mais a sua situação, problema hoje, o que está vivendo, e se faz sentido. E a gente vai, através de algumas ferramentas, a gente vai tentar entender se realmente a orientação profissional seria o mais indicado para você, se seria uma psicoterapia, e como é que seria esse processo. Será que a gente precisaria de normalmente um período de orientação profissional, ele demanda de 8 a 12 sessões. Você ia saber mais ou menos quanto você teria que investir de tempo, em dinheiro, se seria mais curto, enfim. Todos esses elementos a gente faz lá na sessão de avaliação. Tá? É uma sessão mais um retorno, tá? E que são de extrema importância para você poder entender na sua individualidade, naquilo que você está vivendo, como é que isso pode ser aplicado, beleza? A gente cria isso justamente para conseguir levar mais essa segurança, essa certeza de, putz, é isso aqui que eu estava precisando. Ou não. Não é isso aqui, é outra coisa, também isso pode acontecer, beleza? Muito bem, então, orientação profissional, a gente vai começar falando sobre isso, e eu tirei esse trecho aqui desse livro da Meira, lá de 2011, desse livro de orientação profissional e vocacional, reflexões, enfim, esse livro aí, que ela fala um ponto interessante, que a identidade ocupacional tende a ser um dos aspectos mais importantes da identidade pessoal, pois o indivíduo passa a se definir, olha só, o indivíduo passa a se definir a partir do que fez... A partir do que fez ou do que faz, mais do que pelas suas próprias características pessoais. Então, normalmente, se você... Igual eu me apresentei aqui no início dessa apresentação falando sobre... Eu sou o Lucas, sou psicólogo. Então, quando você vai se apresentar, talvez em algum evento, alguma coisa assim, especificamente, você vai... eu me chamo... Não, eu sou engenheiro, eu sou advogado. Então, a sua profissão vai te definir mais do que outras características. Isso é muito comum e a gente vai ver aqui que isso faz parte de alguns elementos que são importantes até para a nossa autoestima e para as outras coisas mais. Beleza? Então, por que a palavra aqui, orientação? Por que orientação? Porque a orientação ela visa guiar ou indicar o caminho, tá? Não necessariamente a gente definir, a gente vai falar sobre os objetivos da orientação, mas não é necessariamente a gente definir o caminho, mas a gente aprender a caminhar esse caminho, a gente saber quais perguntas fazer para que a gente siga um caminho mais coerente. A gente vai entender mais isso aqui. Em orientação profissional, o objetivo não é impor uma escolha, como eu estava falando, mas ajudar o indivíduo a descobrir e definir seus interesses, aptidões, valores, possibilitando então que ele encontre seu rumo no mundo do trabalho. Então a gente vai explorar esses elementos a fim de que você, o orientando, se torne mais capaz de
definir, de pegar possibilidades existentes no caminho, na trajetória dele hoje e conseguir identificar se isso faz sentido no longo prazo. No projeto que você tem de vida, de visão de futuro, isso aqui faz sentido? Essa oportunidade faz sentido? Ou não? Será que é melhor descartar? Aí você não vai sair pegando qualquer coisa, porque você vai ter uma orientação a qual seguir. Tá? Aí ele faz uma analogia aqui, né? Assim como um farol, a orientação funciona como um recurso que direciona e esclarece, permitindo o orientador tomar decisões, orientando tomar decisões informadas sobre sua carreira. Foi exatamente o que eu falei aqui, né? Então, orientação é justamente por isso, porque é um norteador aí da sua atual decisão profissional e suas futuras também. Tá? Mas, como a gente vai ver aqui, esse processo de orientação ele vai sendo refeito cada vez mais, porque as decisões elas vão se tornando mais complexas, os nossos critérios de escolhas vão mudando, a gente vai evoluindo, a gente vai se desenvolvendo conforme o processo e nossos critérios, nossos princípios e valores vão se alterando, vão amadurecendo. Há alguns estágios evolutivos que vão acontecendo, que vão mudando um pouco essa orientação, mas ela tem um contínuo, mas ela tem algumas linhas que vão fundamentando esse processo. Não sei se ficou claro, mas assim, tem coisas que, por mais que elas mudem, mas os princípios, algumas coisas assim, elas se permanecem, elas se repetem. Tá? Cara, eu queria trazer esse ponto aqui do trabalho dignifica o homem, né, de dois grandes sociólogos, o Karl Marx, que inclusive é utilizado para outros fins, e o Weber. Mas eu queria só trazer duas citações aqui rapidamente, porque eles falam muito sobre essa questão aqui do emprego versus a profissão, né? Eles são dois autores antigos, né? Antes aí, ou talvez ali na época da Revolução Industrial, então eles viam como que o trabalho naquela época da Revolução Industrial, ele se tornou muito manufaturado, muito manual, muito escasso de criatividade, de humanização, talvez a gente poderia dizer. O Marx, ele acreditava aqui, que o trabalho ele é uma atividade fundamentalmente criativa e potencialmente emancipadora. Aí aqui é uma questão mais social, que permite ao indivíduo expressar suas capacidades e transformar a natureza. No entanto, aí o Marx critica o trabalho alienado do capitalismo, ou seja, muito proveniente dessa questão industrial, onde o trabalhador perde o controle sobre o processo produtivo e, consequentemente, sua verdadeira humanidade e dignidade. O que está mudando atualmente? Marx talvez não previu isso, né? Ele previa o fim do capitalismo, mas hoje a gente vê, por exemplo, pessoas através da internet vivendo de artesanato, né? O que meio que acabou, se tornou real, voltou, né? As mudanças que estão acontecendo. Aí, assim, em um sistema ideal, ou em uma sociedade pós-capitalista, o trabalho teria o potencial de dignificar o homem, mas, na realidade, sob a exploração capitalista, ele acaba desumanizando. Então, perceba que a ideia dele é que, quando a gente vai trabalhar simplesmente pelo emprego, a gente acaba sendo desumano, né? A gente acaba trabalhando apenas pela remuneração. O que o Weber, aqui, Marx Weber, vai citar também, né? Por sua vez, analisou como a ética protestante, enfim. Para ele, o trabalho assumia uma dimensão moral e de chamado, em que o comprometimento e a disciplina do desempenho profissional não eram apenas meios de sobrevivência, mas também fontes de identificação e realização profissional, pessoal. Que o trabalho é exercido de forma consciente e alinhado a valores pessoais, ele pode conferir dignidade ao indivíduo. Tudo isso aqui saiu daquela frase, o trabalho dignifica o homem. Eu fiz essa pesquisa, né, porque a gente vê aqui dois autores relatando como que, por exemplo, não trabalhar apenas pela sobrevivência, mas trabalhar buscando fontes de identidade e realização pessoal, né? E o outro aqui de você colocar criatividade, você entender o processo. Olha só que interessante. Ele dizia que Karl Marx, ele dizia que... Cadê? Se você perde... Onde que ele fala? Onde o trabalhador perde o controle sobre o processo produtivo. Ou seja, o trabalhador não mais reflete sobre como é feito o carro, como é mais feito as coisas. Ele só quer, eu só quero fazer uma parada aqui para poder ganhar meu dinheiro e poder fazer minha festa. Ou seja, o trabalho ele é um meio para eu adquirir aquilo da minha vida, entendeu? Isso acabou mesmo acontecendo. E acontece, e está tudo bem, inclusive em algumas partes.
Né? Você não quer saber como é que é feito um restaurante. Você só quer lá entregar o prato, receber sua gorjeta e ir embora para casa. Ok, existem essas possibilidades. Né? Mas, se você ficar só nela, a chance é que você vai ficar insatisfeito ou infeliz. Ou não, pode ser que você fique muito feliz sendo um bom garçom ali, mas você tem que ter consciência disso. Tá? Tem que ter consciência desses elementos. Tá? Dito essa introdução filosófica desses sociólogos, eu queria falar para você sobre qual é o objetivo da orientação profissional. E, como eu já meio que introduzi, não é necessariamente tomar uma decisão. Não é, assim, a orientação profissional, ela se desenhou muito para jovens, para adolescentes, o processo de decidir ali qual carreira, né? Eu, particularmente, Lucas, eu gosto mais de trabalhar com pessoas com 19 para cima, pessoas que estão frustradas, insatisfeitas, com dificuldade, com uma certa instabilidade profissional e financeira. Eu gosto muito de trabalhar esse elemento, até porque nessas situações traz muitos elementos em que vamos trabalhar também na psicoterapia. Então, esse processo de orientação não é necessariamente de você tomar uma decisão, mas é de munir, de você desenvolver a capacidade de tomar a decisão. Inclusive, quando é feito para adolescentes, uma das técnicas que são utilizadas é para você fazer uma escala, ou seja, você mensurar o nível de maturidade que aquele adolescente tem para ele tomar uma decisão. E o processo de orientação de carreira, ele visa aumentar essa escala. Inclusive, eu utilizo também na orientação profissional, só que aí eu utilizo em outros elementos, não só de maturidade. Mas perceba que, então, o processo ele visa você desenvolver essa habilidade, essa maturidade, essa capacidade de tomar essa decisão. Porque, perceba, tomar essa decisão talvez é uma das primeiras e principal decisão em que interrompe o momento, interrompe a nossa fase de adolescente para adulto. Não sei se você já percebeu isso. Eu tive uma decisão na minha vida em que eu precisei tomar em relação à minha vida amorosa, né? Em relação à minha vida, em que eu cheguei e falei para mim mesmo, olha, ou eu fico com a minha esposa, no caso, na época namorada, para a gente se casar, ter uma família, ou eu tô fora dela. Porque eu não conseguia conceber, eu tava aquela indecisão imatura. Isso aqui é interessante para a gente entender. Esse exemplo é interessante para a gente entender esse momento de decisão. Eu queria, ao mesmo tempo, ter uma vida de solteiro e, ao mesmo tempo, ter uma vida de namorado. Até que chegou um momento em que eu precisei tomar uma decisão. Eu fui imposto, né? Foi a mim imposto. Eu poderia ser imaturo e dizer, não, eu não quero tomar essa decisão. Ou, já que estão me impondo essa decisão, né, eu não gosto dessas imposições. Enfim, poderia agir de diversas maneiras. Como eu agi, eu falei, olha, eu verdadeiramente quero viver com essa mulher. Então, eu estou decidido a abrir mão disso aqui. Então, o processo de decisão, tanto que dizem que a palavra cisão, né, decisão vem de cisão aí, que você rompe com alguma outra possibilidades que existem. No caso, a minha vida de solteiro, por exemplo. Você rompe com isso. Você encerra essa possibilidade. E isso, naturalmente, nos leva a um nível maior de maturidade, um nível maior de desenvolvimento. Assim como é na vida profissional. Em tese, quando nós somos bebês, nós podemos ser tudo. Quando nós somos um pouco mais velhos ali, com uns 10, 12 anos, a gente já começa a limitar um pouquinho. Quando a gente fica 15, 16, limita mais. 18, quanto mais velho a gente vai ficando, mais são escassos as nossas decisões. E se a gente ficar naquela ideia de que nós podemos tudo, né, de que basta a gente decidir as coisas, a gente pode tender a cair nesse ciclo de não romper com outras possibilidades. Que elas são viáveis, elas são possíveis de acontecer, mas vai demandar determinadas outras escolhas, vai demandar determinadas outras
concessões, digamos assim, e que, enfim, aí precisa de certo, aí você vê que tudo é um processo de orientação mesmo. Beleza, você quer essa opção? Vamos ver aqui, vamos analisar os prós e os contras, vamos analisar como que a sua personalidade, como suas habilidades, como seus interesses condizem com isso aqui. Esse é o processo de orientação. Aqui eu já estou mapeando como é que ele funciona. Mas o que eu queria dizer para você é, o processo de tomar a decisão profissional, ela é um dos principais momentos, eu disse tudo isso, para dizer que é um dos principais momentos em que a gente define ali, em que nós estamos deixando de ser adolescentes, né? E passamos a ser, ou seja, estudantes, e passamos a ser um profissional. Porque à medida que você fala assim, olha, eu quero ser médico, vou dar um exemplo genérico, quero ser médico, então você passa a ser não um estudante de medicina, mas um futuro médico. E aí, muita coisa vai mudar. A forma como você interpreta a medicina, a forma como você estuda, a forma como você usa o seu tempo livre. Muitas coisas podem vir a mudar, ok? E por que, então, a gente aprende a tomar a decisão? Aí, lembra que eu comentei aqui há pouco tempo atrás, né? Por que, então, a orientação profissional, ela também é um processo de você desenvolver essa habilidade de tomar decisões? Porque aquilo, por mais que você tome essa decisão hoje e seja uma baita decisão, a chance é que você vai mudar. Vendo aqui, ó, você vai mudar. Né? Então, ó, os critérios que você utilizará para a escolha hoje possivelmente vão mudar daqui a uns anos. E novas decisões precisam ser tomadas. Aí, não, vou voltar lá para o Lucas. Ou não necessariamente. Talvez você já desenvolveu as habilidades necessárias para você poder tomar, você realinhar aí e você saber qual rumo vai ser melhor para a sua vida. Então, possivelmente você vai mudar, as condições vão mudar e também o mundo vai mudar. As condições de trabalho, elas podem mudar. A gente viu na pandemia, por exemplo, como que muitas coisas mudaram. E até a evolução do mercado vai mudando e a gente precisa aprender a decidir isso, a gente precisa relembrar dos nossos interesses, dos nossos princípios, nossa visão de futuro, que a gente vai falar muito aqui. Beleza? Para a gente não prolongar muito, a gente já fez quantos minutos aqui? Aqui normalmente fala. Tá. 17 minutos. Beleza, vamos correr aqui. Tem bastante coisa, tá vendo? Mas são elementos importantes. Então a gente vai falar aqui sobre por que tantas pessoas estão perdidas. Depois nós vamos falar o que deve guiar a nossa escolha, o nosso processo de escolha, o cenário atual do mercado de trabalho, de onde surgiu a orientação profissional, o que realmente funciona para a escolha profissional e depois a gente encerra aqui com o que fazer agora. Beleza? Muito bem. Então, por que tantas pessoas estão perdidas profissionalmente? Uma das possíveis explicações para isso, não sei se você percebe que as pessoas hoje estão perdidas profissionalmente, mas uma das possíveis explicações para isso, né, é que antigamente as trajetórias profissionais eram mais estáveis e previsíveis. Né? Antigamente existia direito, medicina e, sei lá, engenharia. Né? Mais recente, na verdade. Né? Antes, você tem noção, na cidade da minha esposa, a minha sogra, por exemplo, só tinha a opção de fazer pedagogia, se eu não me engano. Acho que a única opção que ela tinha era pedagogia. Então, assim, aí ela e mais outras 2 irmãs viraram professoras. Só as que eu sei. Então, assim, cara, era muito limitado, né? O que você poderia fazer, ok? Fora, enfim, a internet ampliou demais, né, as possibilidades da trajetória profissional. Mas faculdades expandiram para todo o Brasil, enfim. Também teve o elemento do fim do emprego para a vida toda. Né? Você entrar numa empresa e ficar para a vida toda ali. Isso é bem raro, inclusive. Eu trabalho também numa empresa na parte de gestão de RH, gestão de pessoas, e a gente vê que é raro eu pegar currículo de pessoas que ficaram anos. E normalmente essa pessoa é muito boa, porque ela é consistente. Entendeu? Porque e perceba, olha só que interessante aqui também. Outro sinal de você ter uma boa orientação profissional é quando você não entra na empresa porque você precisa de um emprego. Mas você entra na empresa, às vezes, para fazer... eu estou entrando para fazer a diferença, para contribuir para a empresa, porque aqui está condizente com o meu futuro profissional. Então, normalmente, a pessoa que sai pulando de emprego em emprego são pessoas que não têm uma orientação.
ela só está buscando, é só pulando de um emprego ali. Tá? Então, esse é um elemento que mostra muito, né, uma não orientação ou uma escolha de emprego e não necessariamente um trabalho que ela vai desenvolver habilidades, ela vai aprender coisas novas e vai contribuir para ela chegar lá naquela visão de futuro, naquele projeto de vida que ela tem. Então, há também, além, né, de que aumentou muito, né, há hoje trajetórias profissionais menos estáveis e menos previsíveis. Também encerrou essa questão do emprego, né? Tem cada vez menos pessoas que estão trabalhando num lugar só e entra ali e vai embora. E também tem uma maior complexidade do desenvolvimento da carreira. O que isso quer dizer? É exigido hoje em dia habilidades mais complexas, né? Se antes, por exemplo, para você gerir uma padaria, sei lá, você fazia o cálculo ali, né? Hoje você precisa entender o sistema, como é que o sistema funciona. Você precisa entender várias dinâmicas, né? Porque senão a máquina pode substituir você, né? Então, quando mais o mercado a competição no mercado vai evoluindo, mais a tendência é que os trabalhos vão se tornando mais complexos, né? Pega uma coisa simples a gente vê isso, a competição no mercado, por exemplo, né? Então, o mercado, com a competição, eles vão evoluindo, eles vão crescendo, eles precisam, o marketing, por exemplo, eles precisam evoluir, eles precisam aprender coisa nova, né? Então, precisa ter elementos que vão tornando mais complexos, né? Ou seja, a resolução, e perceba, todo negócio, em tese, nada mais é do que uma resolução de problemas. E os problemas, eles vão cada vez ficando mais complexos. Porque problemas mais simples vão sendo resolvidos por uma grande massa de pessoas. Depois você vai precisando complexar um pouco mais para você diferenciar dos seus concorrentes. Mais ou menos nesse caminho. Tá? Então, basta ver a tecnologia. Antigamente, como elas têm evoluído. Ou seja, para você ingressar hoje no mercado de tecnologia, você precisa aprender muito. Não é igual antigamente, que você aprendia o básico, você já conseguia ter um emprego. Entendeu? Então, você precisa desenvolver habilidades e inteligências constantemente, às vezes você nem pode parar. E o trabalho se tornou mais complexo, como eu comentei, porque a economia cresceu e as demandas de mercado mudam também. As pessoas acabam se tornando mais exigentes, eu não sei se você já percebeu isso. Isso é uma parada muito louca, né? Até pouco tempo atrás, ninguém se importava em ter um smartphone no bolso. Hoje em dia, parece que as pessoas... Assim, não é que parece, mas realmente a gente não sabe viver sem, porque ele torna a nossa vida muito mais fácil. Entende ou não? E aí, naturalmente, as pessoas vão se acostumando, vão demandando coisas mais que tornam nossas vidas mais práticas. Portanto, o trabalho vai se tornando mais complexo. Então, um restaurante hoje que não tem delivery, a chance é que ele não vai. Ou que ele não consegue entregar uma batata frita quente e sequinha e não murcha ainda, né? Talvez esse restaurante não vai vingar. Então, ele precisa de desenvolver habilidades e novos processos mais inteligentes, mais complexos. Beleza? Não sei se ficou claro para você, mas enfim. E aí, cara, o que rola? Né? Por que todas as pessoas estão perdidas? A gente falou um pouco sobre essas mudanças no mercado de trabalho. E também, frente à decisão, há 3 possíveis... Aqui é uma questão mais psicológica. Frente a uma decisão, há 3 possíveis formas de evitação que a maioria dos jovens hoje estão fazendo. Então, vê aí se você se enquadra em uma delas. A primeira é a evitação da escolha. Como eu comentei aqui no exemplo, né? O exemplo meu, né, da vida, né, da minha vida familiar, enfim. Então, há uma evitação da escolha. Tá? Que isso normalmente vem de ambientes permissivos, eu não vou falar muito sobre isso, isso aqui é um assunto mais complexo, um possível discussão posterior, a gente pode falar mais sobre isso. Mas uma evitação da escolha, o que isso quer dizer? Eu não quero abrir mão de outros caminhos. Né? Eu não quero abrir mão de outros caminhos, eu estou apegado, né, a outras possibilidades, e aí eu vou caminhando para um, mas eu não vou para outro. Né? E temer, isso tem uma relação
próxima de escolher o caminho errado, que tem a ver com uma previsão, na verdade, um medo da frustração no futuro. Então você fica adiando. Aí o que você faz? Você vai ficar adiando, ou seja, você evita a escolha, você adia a decisão. Certo? Você adia a decisão. Opa. Você fica adiando. Qual foi? Você fica adiando essa decisão. Existe um outro elemento também que é a multiplicidade de caminhos e uma vasta quantidade de informações disponível. Então, existem realmente muitos caminhos a serem feitos, e aí você não tem um que você está super confiante, e aí tem um ponto importante, parece que temos que estar super confiantes, super confiantes para tomar a decisão. Cara, e não é assim, tá? Desculpa te falar, você não vai ficar super confiante, tá? De um caminho específico, você não vai ter todas as certezas, você não vai saber de tudo. É preciso aprender, isso aqui é uma habilidade, aprender a lidar com a incerteza. Tá? Isso aqui é uma característica de pessoas que normalmente são ansiosas, né? Que elas têm dificuldade de lidar com a incerteza, né? Essa imprevisibilidade do futuro. É por isso que muitas pessoas podem gostar daquele caminho tradicional e tal, por ele gerar essa certeza, mas, enfim, o ponto que eu quero dizer é o seguinte: existem uma multiplicidade de caminhos, uma vasta quantidade de informações, existem muitas possibilidades, e parece que algumas pessoas nasceram, né? A gente vai falar sobre vocação aqui, não é mais utilizado esse termo, mas parece que algumas pessoas nasceram para fazer isso. Entendeu? Nossa, mas parece que eles têm tanta certeza de que esse caminho é deles, parece que qualquer um que olhar de fora fala assim, mas é lógico que eles escolheram esse caminho. Tá? Existem alguns elementos que contribuem, eventualmente, para que essa pessoa tenha mais confiança no caminho que ele escolheu. Mas não necessariamente é uma coisa que ele nasceu para aquilo, enfim. Tá? E aí o que é o ponto? A gente pode nos iludir achando que a gente precisa estar super confiante para tomar essa decisão. E não é bem assim. Tá? Dentro da orientação profissional a gente vai trabalhar, e principalmente aqui a gente precisa trabalhar essa habilidade. A gente pode identificar isso. Aprender a lidar com essa incerteza, com a insegurança, de você tomar uma decisão sem saber muito bem como é que vai ser no futuro. Mas você tem confiança mais em você, na sua capacidade de flexibilidade, na sua capacidade de lidar com problemas, com situação, de você ser flexível mesmo. E você lidar com aquela situação. Tá? Muito bem. E toda importante decisão exige maturidade. Esse aqui é um outro elemento, tá? Muitas das vezes a gente evita a escolha porque nos falta, aqui eu falo, né? Falta confiança de que vai dar conta de assumir a responsabilidade uma vez feita a decisão. Aqui eu falei um pouco mais, acabei de falar sobre isso, né? Às vezes quando a gente toma uma decisão, por exemplo, vou ser médico. Muitas pessoas querem ser médicos, talvez. Eu estou pegando esse exemplo, muitas pessoas talvez querem ser médicos, mas elas não confiam, ou elas não acreditam que elas podem estudar o necessário para elas conseguirem ser médicos. Ou seja, que elas vão dar conta de assumir essa responsabilidade. Então, tem uma relação muito de autoconfiança. Dentro da psicologia, a gente chama de autoeficácia. Essa crença de que nós somos capazes de fazer determinada coisa. Beleza? Então, quando você toma essa decisão, aí você fica... Como você não está sendo impulsionado para tomar essa decisão, você fica adiando ela. Mas você vê que existem diversos elementos aqui que vão... Aqui é muito uma questão mais da psicologia. Por isso que eu recomendo sempre fazer orientação profissional com o psicólogo, que ele vai contribuir, vai te ajudar também a identificar esses possíveis elementos que são obstáculos para você tomar essa decisão. Aí o que eu falo um pouco sobre a maturidade, né? É um dos elementos que a gente vai avaliar bastante dentro da orientação profissional. Maturidade, basicamente, é um estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa, animal ou planta. Eu nem sei porque tem animal ou planta. Mas, enfim. Então, é preciso uma certa dedicação para a gente tomar essa decisão importante. É preciso a gente olhar para isso, a gente realmente trabalhar. Porque, às vezes, a gente evita, inclusive, olhar para as possibilidades. A gente evita analisar as decisões que você precisa tomar por a ansiedade, o medo, a insegurança, fazem com que a gente até, inclusive, deixe de se dedicar a tomar decisão. Não sei se já aconteceu isso com você.
Isso é muito comum acontecer. E eu falei sobre o adolescente aqui, que não assume responsabilidade. Normalmente, né, essa é uma característica mais de adolescentes, né, que vão culpar o pai, vai sei lá, colocar outros elementos que não ele como responsável para tomar essa decisão. Tá? Vamos correr aqui. A gente tem a evitação de desagradar, tá? Que também é uma dificuldade para a gente tomar uma decisão. Que basicamente são as questões, as pressões sociais, a família, né? Que podem trazer alguns elementos, como alguns elementos, tipo assim, a dificuldade mesmo de você confrontar seus pais, né? Então, eu coloco aqui, a dificuldade de se posicionar frente aos pais, que às vezes você tem uma decisão, você tem uma vontade que é diferente daquilo que os pais querem, mas aí você tende a evitar esse confronto, esse posicionamento, né? Ou você, ao invés de você... Aí você até tenta se posicionar, mas você desiste rápido. Tá? Isso é um elemento muito de pensamento rígido, tá? Que é uma dificuldade de ver e acreditar em novas possibilidades. Ou seja, você pode influenciar os seus pais a permitirem isso, ou, no mínimo, você pode falar, cara, eu quero isso, mas como eu não consigo agora, porque meus pais, sei lá, ou não... Às vezes até porque estão lá, meu pai não consegue pagar, né? Não pode nem... Pode ser até uma questão de que os pais não querem, né? Mas os pais não têm condições de bancar. Mas beleza, você pode, então, pensar numa trajetória em que você vai criar condições financeiras para depois, eventualmente, entrar na faculdade e conseguir realizar aquele objetivo profissional. Então, às vezes, é isso aqui. A gente desenvolver um pensamento mais flexível, a gente ver novas possibilidades, a gente construir novas habilidades, né? A gente ter planos para construir novas habilidades, inclusive, né? Para sermos capazes de realizar aquele plano. Então, a evitação de desagradar tem muito uma relação assim, pô, meus pais precisam de mim para isso, né? Eles querem que eu faça isso e tal, e aí você não sabe exatamente como conciliar isso que eles demandam de você com aquilo que você pretende profissionalmente. E esse processo, normalmente, emperra ali o nosso processo de decisão. A gente, às vezes, não decide nem por um nem por outro. Aí aqui seria mais um negócio de como a gente consegue conciliar os dois. Tá? Beleza. Evitação do processo. Então, outro elemento, esse aqui é muito mais moderno, inclusive. Moderno, ou seja, mais recente, que faz com que a gente evite o processo de decisão, que é a evitação do processo. O que isso significa? Isso tem muito uma relação com ambientes confortáveis. Eu vou falar um pouco sobre... Eu já falei aqui. Não, vou falar sobre um elemento moderno no Brasil que talvez contribuiu muito para isso aqui. Mas, basicamente, dentro dessa evitação do processo, ou seja, a gente evita o processo porque para a gente chegar numa realização profissional, em tese, tá, a gente precisa de um certo período em que a gente vai ter dor, né? Ou seja, que a gente não vai ter uma completa satisfação. A graduação pode ser esse elemento. Ou às vezes você, né, iniciar um trabalho, você tem que trabalhar com pessoas que você não gosta, que você não vai muito com a cara, ou trabalhar com hierarquias, enfim. Esses elementos vão surgir. E se eles surgirem e você dizer, nossa, eu acho que não é bem isso que eu quero para a minha vida, eu acho que esse caminho que eu escolhi não é o que eu queria. Aí, meu amigo, você está se sabotando, né? Porque você vai tender a sair daquele processo e vai iniciar outro, e o que vai acontecer? Você vai se deparar com coisas que não vão te dar prazer, não vai te dar satisfação necessariamente. Mas isso é um processo. É um processo, a gente precisa passar por isso, né? Até para a gente se tornar mais forte, né? Mais capaz, né? E, eventualmente, no futuro, um líder mais confiável, se é que for esse caminho, né? Então, perceba que a gente tem essa busca pela realização profissional, né? Pelo imediatismo, vou comentar sobre isso, né? Aí, essa palavra propósito, que eu acho que ela foi descontextualizada, eu acho que ela tirou de ponto, né? Viva uma vida com propósito, trabalhe com aquilo que você ama, sei lá. Então, parte muito dessa ideia, é claro que isso foi muito funcional para algumas pessoas que, sei lá, já estavam mais velhas e se
putz, é verdade, né? Eu posso trabalhar com uma coisa com mais propósito, eu posso... Agora, para nós que estamos iniciando, é uma coisa um pouco mais complexa, né? Porque como é que a gente vai trabalhar com propósito? E principalmente, a gente pode confundir, é isso aqui que eu falei, ó, isso aqui que eu queria dizer. A gente pode confundir satisfação profissional com o conforto e prazer no trabalho. Então, se houver essa confusão, se a gente identificar essa confusão, ela é fundamental, inclusive, para a gente evitar um monte de decisões equivocadas que a gente pode tomar. Faz sentido ou não? Porque você pode tomar decisões equivocadas só porque você está tendo uma frustração no trabalho. Achar que aquilo não é o seu destino. Na verdade, você deveria reavaliar todo o seu projeto de vida. Será que é isso que eu quero mesmo? Só por uma frustração no trabalho. Entendeu? Porque a ideia equivocada de que trabalhar com propósito, ou viver o seu propósito de vida, é você ter prazer, conforto, você ter uma certa satisfação na sua vida. Se deparar com uma frustração, ela é comum, ela possivelmente vai acontecer. Né? Agora, o processo de aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com os desafios, aprender a lidar com os conflitos, aí sim vai trazendo mais satisfação. Aí sim vai trazendo mais realização pessoal, porque você vai conseguir realizar coisas cada vez mais complexas. Porque coisas simples, né? Quanto mais complexo vai sendo as coisas, mais resistência a gente vai ter das outras pessoas, dificuldades, desafios. E aí perceba, essa busca pelo propósito, que é equivocado aí nesse caso, não é que o propósito seja ruim, mas essa confusão que é feita, leva o quê? Uma dificuldade de lidar com a dor que existe para atingir níveis maiores de satisfação. Acabei de falar sobre isso. Qualquer dor leva, então, a acreditar que o caminho não é o seu propósito. E deve existir outro, então. Então, se eu estou frustrado, quer dizer que esse caminho não é o meu propósito. Não deveria ser o meu aqui. Aqui eu estou falando muito para pessoas mais velhas. Né, jovem adulto ali de 19 a 28 anos. Então, se eu estou sentindo uma frustração, quer dizer que esse caminho não é o meu. Se esse caminho não é o meu, deve existir outro. Então, qual será esse outro? Aí você deixa de enfrentar aquele desafio, aquela frustração que está acontecendo no seu trabalho, e você passa, então, a querer desistir desse caminho que você está para seguir outro. Olha que confusão que pode gerar aí com base nisso. Por isso, a importância aí de elementos psicológicos de serem trabalhados e identificados para a gente poder tomar uma melhor decisão e não acabar tomando decisões precipitadas. Tá? Então, dito isso, o que deve guiar a nossa escolha? Nós já temos aí 37 minutos. Vamos lá. Em que as pessoas... Aí, normalmente, as pessoas se baseiam as suas escolhas com base... Eu acho que já ficou bem claro aqui, né? Em medo, fuga, segurança, prazer. Normalmente, as nossas decisões como adolescentes se remetem aqui. Quando a gente vai amadurecendo as nossas decisões, a gente vai vendo que se você tomar uma decisão hoje com base no prazer, isso vai gerar o quê? Uma consequência. Isso pode gerar uma consequência no futuro. Então, a gente começa a se tornar mais racional, mais consciente das nossas decisões, principalmente mais consciente dos efeitos no futuro da nossa decisão. Tá? Então, o processo natural da gente amadurecer profissionalmente é justamente a gente melhorar, a gente tornar mais complexo o nosso processo de decisão e não ser uma coisa tão imediatista, ok? E como que a gente vai fazer isso? Um dos elementos é o autoconhecimento. Tá? Basicamente, a gente vai aprofundar o nosso nível de escolha, ou seja, tornar mais complexo, a gente trazer mais elementos e distinguir também aquilo que é elemento pessoal, aquilo que é de uma influência externa. Muitas das vezes a gente pode achar que nosso propósito é X, Y, Z, mas às vezes, na verdade, isso é só uma influência de algum influenciador aí que falou que você deveria tal e tal coisa. Então, o autoconhecimento é importante até, talvez até, eu não diria autoconhecimento, mas essa autoconsciência, a gente entender, tipo assim, tomando essa decisão por quê mesmo, hein? Você ter a consciência, você ter esse processo de conseguir identificar os elementos que estão levando você para aquela decisão. Né? Isso é meu mesmo ou colocar na minha cabeça? Tá? E qual é a minha opinião, Lucas? Tá? E você vai ver que tem alguns embasamentos. Então,
a minha opinião para quê? Para o que deve guiar nossas escolhas. A minha opinião é que a nossa decisão profissional precisa estar inserida em uma visão maior, tá? Em um projeto de vida maior. Tá? O que isso quer dizer? Eu chamo de visão de futuro. Cara, isso aqui eu posso contar num outro momento, mas mudou completamente a minha história, a minha vida, minhas decisões, quando eu fiz um exercício disso aqui. Foi, assim, sensacional. Mas, vamos lá. O que eu quero dizer quando eu falo de visão de futuro ou uma visão maior? Né? Que, basicamente, a sua visão de futuro ela vai ajudar você a ter critérios para a escolha profissional. O que isso quer dizer? Você vai saber, mais ou menos, como é que você quer que seja a sua vida. Você quer poder viajar, você quer ter mais dinheiro, você quer ter mais tempo com a família, você quer trabalhar com determinado tipo de pessoas, com determinado tipo de ambientes, com determinado tipo de habilidades, com determinado tipo de coisas. Você quer ser alguém que vai estar mais sendo visto, ou você vai ser uma pessoa que vai ficar mais quieta, mais back office, assim, sabe? Nesses elementos. Então, critérios para escolha profissional, isso é um dos elementos importantíssimos aí que a gente trabalha para poder tomar uma boa decisão. Aqui são algumas perguntas, né? Como você quer viver? Quem você quer ser? O que você quer? O que você não quer mais viver? Isso aqui é uma das perguntas que podem influenciar muito o seu processo de decisão, né? Então a sua decisão atual precisa contribuir para dar um passo à frente daquilo que você definiu para o futuro. Tá? Então, com base naquilo que você vai decidir, a sua visão de futuro, tipo, como é que é mais ou menos a sua visão de futuro? Né? Então, a sua decisão hoje, ela precisa contribuir para dar um passo à frente. Ela precisa estar alinhada com essa visão de futuro. Cara, vai me ajudar com essa decisão de futuro? Ou será que eu estou fazendo essa decisão mais por imediatismo, mais por um prazerzinho, mais para eu poder ter essa coisinha que eu quero aqui? Mas ela não necessariamente está alinhada com a minha visão de futuro. Né? Então, isso aqui contribui muito para você tomar essa consciência, tipo assim, o que está guiando a minha decisão? E isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental para a gente poder distinguir quando a gente está se auto-sabotando, digamos assim. Ou seja, a gente está tomando uma decisão com base no medo, com base no imediatismo, para a gente evitar alguma coisa, entendeu? E não uma decisão visando o futuro, assim, visando aquele projeto maior. Entendeu? Então, ter um projeto maior é como se fosse um guia mesmo, como se fosse um norteador. Aqui eu queria trazer dois conceitos, né? O Life Design, que é um conceito mais novo, e o projeto de vida, que é um componente curricular do novo ensino médio, olha só, que ajuda os estudantes a refletir sobre o seu futuro. Ele é um dos eixos centrais da escola e está presente na Base Nacional Comum Curricular. Incluíram isso aí no ensino médio, eu achei muito legal. A proposta aqui deles é muito legal. Ajudar os estudantes a escolherem seu itinerário, desenvolver a autonomia pessoal, valorizar os papéis sociais, estimular atitudes cooperativas, desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, estimular a construção de autonomia moral. Como é trabalhado? Os professores contribuem para a construção de um projeto de vida dos estudantes, são promovidos práticas e reflexões para que o aluno se descubra nas áreas pessoal, profissional e social, são desenvolvidos competências necessárias, olha aí. São estimuladas atitudes cooperativas e positivas. Bom, me parece ser um projeto bem legal. Aí depende de como que você vai conseguir fazer isso, né? Eu não sei se está dando certo, mas a proposta parece ser bem interessante. E basicamente a orientação profissional está aqui, velho. É muito isso aqui. Só que de maneira individual, de maneira particular, individualizada mesmo, para aquilo que você está convivendo. Sobretudo quando você já está no mercado de trabalho, que aí tem vários elementos que estão combinados aí, né? Isso torna um pouco mais complexo o seu processo de decisão, tá? Porque às vezes, inclusive, quando você está falando de orientação de carreira, né, que seria mais para jovem adulto, dos 19 a 28, a gente está falando de, o cara às vezes tem que fazer uma faculdade, mas aí será que ele vai ter que pagar? Então ele vai ter que trabalhar para poder pagar, ou ele não pode deixar o emprego que ele está atual porque ele tem que pagar as contas. Então tem vários elementos mais complicadores aí. E o Life Design, basicamente, é um conceito novo que eu acho que nem com certeza não é da psicologia, mas que basicamente é do mundo corporativo, né? Que traz assim, como se a decisão profissional, na verdade, né, aqui, ó, você enxergar a carreira não
não apenas como um emprego, mas como parte de um projeto de vida mais amplo. Ou seja, é basicamente você entender o seguinte, olha, não dá mais para a gente separar a nossa vida profissional da nossa vida pessoal. Então, a nossa decisão de carreira, ele tem que estar condizente, tem que estar alinhado com o nosso projeto de vida. Né? Como é que você quer viver a sua vida aqui? E aí o seu trabalho vai estar alinhado com isso. Tá? E é basicamente isso que a gente faz dentro da orientação profissional. Beleza? Ok, é isso. Pulamos mais um, nós estamos em 45 minutos. Então, falando sobre o cenário atual do mercado de trabalho, eu queria trazer um elemento aqui que eu acho muito interessante do mercado de trabalho. Mas é mais uma análise minha sobre a atual juventude do Brasil. É uma atitude prepotente, talvez, mas é honesta. Tenta fazer uma observação de um recorte da classe média do Brasil hoje e que talvez você vai se identificar, você vai conseguir perceber elementos próximos aí. O que aconteceu? Existiu um boom, aconteceu um crescimento significativo na economia do Brasil, sobretudo ali depois do Plano Real, e aí do boom dos commodities também. O Brasil teve um crescimento significativo, junto com a China, inclusive, mas aí depois parou de crescer, infelizmente. E a China continua, mas a gente estagnou um pouquinho aí. Mas o que acontece? Com esse boom, aumentou também muito a classe média. Possivelmente existiram outros elementos também para aumentar a classe média no Brasil. O que é a classe média no Brasil? Basicamente são adultos que tinham uma condição financeira boa, que puderam trazer uma condição financeira boa para os filhos. E que possivelmente esses adultos que trouxeram condições boas financeiras para os filhos, eles não tiveram condições boas financeiras. Eles tiveram que ralar, se ferrar, para poder trazer essas condições boas para os filhos. Os filhos, por sua tiveram alto padrão de vida, uma qualidade de vida boa, de certa maneira, ou seja, não teve problema com comida, não tiveram problemas com roupas, talvez, eles tinham ali as coisas que... mas não tinha tudo que eu queria, tá, mas pô, tinha uma condição boa de vida, tinha uma casa boa, né, uma certa estabilidade. Claro, alguns poderiam ter problemas familiares, ali o pai separado, ou tinha brigas e tudo mais, mas financeiramente estavam com um padrão bom de vida. E aí, esses caras também possuíram certa liberdade em como querem viver a vida, sobretudo com o que elas querem trabalhar. O mercado de trabalho pujante, muitas coisas aí fazem com que aquele jovem ali, tipo, pô, vai lá, meu filho. Esse é um fenômeno que talvez eu não coloquei aqui, mas é um fenômeno que aconteceu muito isso. Você estuda para depois trabalhar. E assim, isso aqui é um prato cheio para o jovem, porque assim, eu não vou fazer nada. Tudo será bancado pelos meus pais. Eu vou na faculdade fingindo que eu estou estudando. Na verdade, vou lá só para bagunçar, para festa e para lá. Meus pais vão trabalhando, mas eles estão achando que eu estou estudando, ou seja, estão me preparando para eu ter uma boa profissão. Então, isso aqui é um prato cheio para o jovem que quer só enrolar o pai e aí fica lá até seus 20 e poucos anos na faculdade sem fazer nada e aí depois não consegue um emprego decente. Então, deu muito essa liberdade. O que você quer fazer, meu filho? Sabe? E isso, obviamente, quando você fala, meu filho, o que você quer fazer? Ele, às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Tá? E, ao mesmo tempo, os pais quiseram dar aquilo para o filho que eles não tiveram. Né? Então, eles quiseram dar um certo conforto, uma certa facilidade, enfim, e aí isso, de certa maneira, vai criando filhos mais frágeis, digamos assim, porque às vezes não sabem lidar com frustração, às vezes não sabem lidar com dificuldades, com a hierarquia dentro da empresa. Enfim, tem vários elementos aqui que prejudicam esse jovem a ter uma certa ascensão profissional. E esse aqui é um dos elementos que também eu percebi até muito na minha vida e na vida de pessoas próximas, que é esse elemento de você conquistar o dinheiro e ter a sua segurança financeira ficou em segundo, às vezes terceiro, às vezes quarto plano. Né? Porque parece que você ser um cara que você visa o dinheiro é uma coisa egocêntrica, uma coisa do mal, uma coisa ruim, as pessoas que fazem as coisas pelo dinheiro, sabe? Criou esse estereótipo, enfim. Talvez não seja só um fenômeno da classe média, mas eu acho que é um fenômeno mundial, principalmente quando a gente
vê muitas críticas em relação ao capitalismo, tudo é o capital e tal. Então, cria essa ideia de que o dinheiro é o vilão, de que você buscar o dinheiro, você ir, por exemplo, pegar o ônibus todo dia de manhã, você enfrentar a hierarquia, você enfrentar conflitos na empresa, você trabalhar, você vestir roupa social, todos esses elementos que estão envoltos ao trabalho, é um sofrimento que as pessoas fazem, submetem só pelo dinheiro, e aí criam uma engrenagem. O que acaba, na verdade, criando uma ideia equivocada em relação ao trabalho, né? Em relação ao dinheiro, e que prejudica mais do que ajuda. Prejudica mais do que ajuda. Porque não dá alternativas. Tá, qual é a alternativa então? Né? Enfim, aí é um debate filosófico que a gente poderia dizer, fazer, não vem ao caso aqui, mas há então esse outro elemento que pode muito prejudicar o jovem nesse processo de decisão profissional, e dele se desenvolver mesmo, né? Porque ele acredita que o dinheiro, que a segurança financeira fica em último plano. O que é mais importante agora é a minha satisfação profissional. Sacou? Tá ligado lá com aquele ponto lá que a gente falou lá no início, que é a evitação do sofrimento, a evitação do processo. Beleza? E o que justifica muito possivelmente esses jovens não priorizarem muito o retorno financeiro e mais uma questão de satisfação? Porque as necessidades básicas desses jovens estão sendo supridas. É por isso a questão da classe média, né? As necessidades básicas, eles talvez nunca sofreram com a necessidade básica, né? De falta, de ter comida, de ter, sabe, se eu moro numa casa e aí de repente a gente tem que se mudar porque a gente não conseguiu pagar aluguel, sei lá, enfim, eu vou ter que morar na casa da minha avó. Então essas coisas talvez não aconteceram menos, acometeram menos esses jovens. E eles talvez tenham uma certa confiança excessiva de que as necessidades básicas não vão deixar de ser supridas. Então talvez fiquem em segundo plano essa busca pelo dinheiro por ele mesmo, né? E soma-se a isso, né, o cenário atual do mercado de trabalho, que dificulta, né, a nossa decisão profissional, a imensa oferta, né, nunca antes vista de possibilidade de carreira, né? Fora todos os influenciadores aí que ficam, trabalho com marketing digital, trabalho de casa, onde você quiser, ganhe dinheiro sei lá quanto, sem você precisar fazer faculdade, sei lá, essas coisas todas aí que, inclusive, estão aí toda hora pulsando aí no seu telefone, toda hora que você abre, beleza? Aí, de onde surgiu, então, a orientação profissional? Queria fazer um breve resumo aqui da orientação profissional. A ideia inicial, ela surge... na verdade, sim, o modelo atual, ela surge com... Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Parsons. Imagino que deve ser Parsons. Lá em 1905, tá? Quando ele basicamente era um professor, foi demitido da faculdade, da universidade... e aí, olha só, ele entendeu que as pessoas tinham de melhor se adaptar ao mundo do trabalho e lutar por melhores colocações. E que muitas vezes não faziam isso por falta de reflexão, planejamento ou informação, se inserindo nos postos de trabalho. Basicamente, ele entendeu o seguinte, cara, tem uma galera aqui que aceita qualquer trabalho, por falta de orientação. O que acontece hoje muito, né? E a gente está falando de mais de 120 anos atrás. O cara já percebeu isso, né? Que esses anos todos ele mostraram a necessidade de que as pessoas tinham melhor de se adaptar ao mundo do trabalho. 120 anos atrás. E lutar por melhores colocações. E que muitas vezes não faziam isso por falta de reflexão, planejamento ou informação, se inserindo nos postos de trabalho que apareciam. Beleza? E aí, com esse trabalho, o professor percebeu a importância da preparação para a transição da escola para o trabalho, que alguém deveria auxiliar esse jovem no processo, pois essa ação poderia gerar mudanças sociais significativas e facilitar a melhor adaptação do jovem às ocupações, né? Aí, lá em janeiro de 1908, foi fundado aí esse primeiro instituto e foi oficialmente, né, tanto que o Parsons ele é reconhecido como o pai da orientação profissional, que basicamente foi fundada a orientação vocacional. A gente não usa mais esse termo vocacional, sob o lema é muito melhor escolher uma ocupação do que simplesmente procurar um emprego. Olha só que interessante.
Na verdade, aqui eu diria escolher uma profissão, né? Uma profissão. Eu tenho um exemplo de uma pessoa próxima, ele fala assim, cara, você tem que ter a sua profissão. Porque por mais que você possa ser empresário hoje, por mais que você possa ser outra coisa agora, se tudo der errado, pelo menos você sabe alguma coisa, né? Então é isso que a gente tem que imaginar, assim, né? Qual vai ser a sua profissão? Você pode seguir com ela, mas se tudo der errado, pelo menos você sabe fazer alguma coisa. Aí na obra aqui do Persons Choosing a Vocation, ele defende que o processo de escolha deve ser racional e baseado em 3 passos fundamentais, que inclusive são feitos até hoje, né? Conhecer a si mesmo, conhecer o mercado de trabalho e fazer a correspondência entre ambos. Tá? Inclusive até hoje a gente usa esse modelo. Claro, eu já trouxe vários elementos aqui que tornam isso mais complexo, mas basicamente ele funciona desse jeito aí. Então, basicamente, hoje a gente não usa mais o termo vocação, porque assim, se a gente for pensar, vocação é uma inclinação natural que uma pessoa tem para uma determinada atividade. Então, assim, é uma coisa que parece que é um determinismo ou que seria só uma única escolha correta. Tá? Então, a gente não utiliza isso, a orientação profissional, a gente utiliza profissional ou de carreira, dependendo do público. Mas, basicamente, é para você, cara, como é que você vai pegar suas habilidades, interesses, inteligências e aplicar no mercado de trabalho a fim de você ganhar grana com isso? Entendeu? É basicamente isso, assim, né? Então, tem diversos elementos aí que a gente vai colocando na mesa para tomar a melhor decisão. E a vocação, você pode até ter uma, mas ela vai se traduzir, ela vai se externalizar, ela vai se materializar em alguma profissão. Mas podem ser várias. A mesma vocação, em tese, ela pode ser várias. Né? Eu sou um bom orador. Mas quer dizer que você tem que ser, sei lá, um palestrante? Mas você pode ser um pastor, você pode ser professor, você pode ser palestrante, você pode ser um locutor, você pode ser um apresentador de televisão, um repórter, um ator, um monte de coisa. Com uma simples habilidade, todas essas profissões acabam por exercer isso, né? Beleza. E aí, eu queria trazer um ponto aqui, que é por que a ideia de vocação deu certo por muito tempo. Eu nem sei se vale a pena essa exploração aqui, porque ela é meio complexa, mas basicamente existe o viés da confirmação, em que como é que eu vou explicar isso? O viés da confirmação basicamente é o seguinte: uma vez que você tem uma informação, a nossa mente tende a buscar elementos que confirmam isso. Tá? Então, algum especialista, alguma pessoa de autoridade chega para você, não, mas porque você, com base nesses testes aqui, você nasceu para ser médico. E parece que a sua mente ela vai buscando informações do passado para confirmar isso. E, obviamente, as experiências futuras vão também se baseando nesse viés. Tá? Então, funciona. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Porque, às vezes, as pessoas estão só precisando de alguém para dizer o que elas devem fazer da vida. E depois elas encontram razões para acreditar naquilo. É mais ou menos isso. Mas, assim, é uma reflexão um pouco mais filosófica, mais social, que talvez futuramente a gente pode se envolver nela. Mas, basicamente, é isso. O viés da confirmação é quando a gente busca Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui do viés da confirmação para ficar mais claro, já que eu já introduzi esse assunto. Então, estava ouvindo uma pessoa falar, e ela falando sobre orientação profissional, de carreira, e ela falou que fez o processo e ela decidiu por ser psicóloga. E aí depois ela falou, nossa, parece que a minha vida inteira eu já dava sinais de que eu ia ser psicóloga, de que eu deveria ser psicólogo. Perceba, olha só o viés da confirmação. Então, mas qual foi um exemplo? Quando eu era mais nova, eu vi uma menina que estava passando mal e eu senti que eu não tinha que ir para a sala, eu tinha que voltar para ajudá-la. E aí, isso foi um sinal de que eu tinha que ser psicóloga. Ou seja, normalmente a gente tem no senso comum de que ser psicólogo é pessoas que gostam de ajudar as outras pessoas. Tá? E não necessariamente é verdade. Tá? Você pode ser... Ela, nesse caso, ela poderia ser enfermeira, ela poderia ser médica, ela poderia ser advogada, mas aí dentro da advocacia ela encontrasse um jeito de ajudar pessoas, por exemplo, trabalhar como advogado do Estado, né, que
enfim, que trabalham com pessoas que não conseguem pagar um advogado. Então, tem diversas formas de você atuar, de atuação profissional, que validariam essa experiência que ela teve no passado. Mas ela faz o quê? Essa experiência me dizia que desde nova eu já sabia que eu tinha que ser psicóloga. Lógico que não, cara. Não é assim, né? Tem uma frase, tem uma apresentação do Steve Jobs que ele fala connecting the dots, que basicamente é quando você olha para trás você vê que as coisas vão se conectando. Bom, pode ser verdade ou não, mas com base no viés da confirmação, a gente pode olhar a nossa história e falar, caraca, como eu não percebi antes? Isso faz sentido que isso conecta com isso? Não, mas basicamente é porque a nossa mente ela está meio que buscando, as coisas têm que fazer sentido, né? Mas enfim, não sei porque eu estou falando sobre isso, porque eu acho que vai dar mais confusão na sua cabeça do que ajudar. Mas era basicamente isso, tá? O viés da confirmação ele pode confundir bastante a gente vai trabalhar isso dentro da clínica também, né? Seja através na psicoterapia, principalmente, né? Para a gente poder ajustar essas questões cognitivas. Dito isso, vamos voltar para cá. A gente saiu um pouquinho do negócio, vamos voltar para cá. A evolução da orientação. O que quer dizer a evolução da orientação? Que hoje em dia a gente vê a orientação como um processo de você desenvolver-se para você tomar melhores decisões e você naturalmente atingir a sua visão de futuro. Tá? Aí aqui tem alguns caras que vão falando sobre a questão, né? Que é a escolha profissional é um processo evolutivo e não um evento isolado, né? Então é um processo que ele vai se evoluindo, ele vai se tornando cada vez mais complexo, né? Mas se adaptando aos novos contextos, à nova realidade, né? O Super, que ele desenvolveu a teoria do desenvolvimento vocacional, a carreira, olha só, é um processo ao longo da vida e destacando a importância de estágios evolutivos, né? Ou seja, a carreira é um processo que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, né? O Edgar Schenck, ele fala sobre as âncoras de carreira. Ele trouxe à tona a importância do contexto organizacional e dos processos de aprendizagem no desenvolvimento profissional. Então, hoje em dia, quando a gente vai falar de orientação profissional, a gente traz muito esse elemento de desenvolvimento, tá? Em que é um processo que ele guia, esse aqui é o caminho final. Tanto que, ao final desse processo, a gente tende a fazer um planejamento, um plano de carreira, de habilidades que vai precisar desenvolver, de possíveis etapas que podem acontecer até você atingir isso. Então, é um processo aí mais organizado nesse sentido. Então, o que realmente funciona na escolha profissional e de carreira? Estamos chegando ao fim, galera. Estamos chegando ao fim. O que realmente funciona? Aqui eu tirei um trecho dessa revista aqui de Psicologia e Saúde, que basicamente ele vai explicar aqui os elementos que... eu gosto de trazer essas referências e fontes, né, para mostrar que não é tudo só da minha cabeça, embora muitas coisas são. Os principais elementos para a escolha profissional é compreender os princípios e valores que regem a história de vida desse jovem, sua estrutura de personalidade, habilidades e interesses e sua maturidade para a escolha profissional, além a sua maturidade e o seu histórico familiar. Olha só que interessante, ele traz um elemento aqui que é o histórico familiar. Isso aqui é uma das coisas que a gente trabalha bastante, que às vezes a gente vai usar, por exemplo, a linha do tempo, né? Então, o que foi acontecendo na sua vida profissional, na sua trajetória? Como é que foram os principais pontos? Né? Como é que foram as influências da família? Né? Como é que foi o seu ambiente familiar? Justamente para a gente entender o histórico familiar, para quê? Aqui, tendo em vista a necessidade de fazer escolhas pautadas em conhecimentos já adquiridos e familiarizados. Cara, às vezes o cara trabalhou a vida inteira em restaurante lá, da família. Entendeu? Então, como isso não vai influenciar a decisão dele profissional? Pode ser que realmente o cara, embora tenha trabalhado no restaurante, ele quer ser médico, quer ser advogado, sei lá. Mas muitas das vezes isso vai influenciar muito a decisão da escolha dele. E a gente precisa saber se essa é uma decisão bem fundamentada ou é o que está parecendo ser. Enfim, tudo isso a gente trabalha dentro do negócio, né, da orientação profissional. Então, primeiro elemento, como até o Parsons falou lá em 1905, autoconhecimento, conhecer a si próprio. Tá? Então, a gente vai expandir a consciência a respeito de si próprio,
Eu coloquei aqui através dos instrumentos psicológicos, mas também através da nossa história. O que a nossa história diz sobre nós mesmos, sobre as influências que nós recebemos, sobre as nossas habilidades, sobre os nossos interesses, certo? E os instrumentos psicológicos nos ajudam a medir essas coisas, esses interesses, questões da personalidade e outras coisas. Visão de futuro. A gente vai trabalhar muito visão de futuro porque ela vai nortear muito essa decisão. Lembra que a orientação profissional, ela não é o processo em si de decidir, mas ela é o processo de orientar, ela é um processo de desenvolvimento de maturidade ou de autoeficácia para tomar-se a decisão, ou para tomar decisões. Né? Então, a visão de futuro ela é um norteador cara, com que base eu vou tomar uma decisão? Faz sentido ou não? Porque se eu tomar... Lembra que eu falei lá atrás? Presta atenção que aqui é importante, cara. Com que as pessoas tomam, em que as pessoas se baseiam suas escolhas, que normalmente é medo, fuga, segurança, prazer, são coisas mais imediatas, são coisas mais instintivas, digamos assim. Quando a gente vai evoluindo, a gente passa por uma orientação profissional, a gente tende a ter uma decisão mais baseada em quê? Baseada na nossa visão de futuro, na nossa visão maior das coisas, nas consequências da minha decisão de hoje. Se eu tomo hoje uma decisão por medo de não agradar as pessoas, qual é a consequência disso para o meu futuro profissional? Então isso aqui vai ser um baita norteador das suas decisões. Então a gente vai avaliar aspectos da personalidade do indivíduo, né, e como que isso vai influenciar, né, a sua escolha profissional, como é que você quer desenhar a sua vida com base nesses aspectos da personalidade, critérios para escolha, como eu já comentei aqui, né, como eu quero que seja a minha vida, quais habilidades eu vou precisar aprender, com quais ferramentas, com quais coisas eu vou ter que trabalhar nesse trabalho, no que tenho interesse em me tornar bom. Eu gosto muito dessa pergunta aqui, ó. O que faria isso ser... Não, o que faria isso... Ah, tá. Você faria isso, ou seja, o que você faria com o intuito de ser o melhor do mundo? Essa foi uma pergunta assim, que virou minha cabeça. Cara, escolha aquilo que você quer. Eu lembro que a pergunta era tipo assim, você está em dúvida se você desiste ou não? Pensa algumas perguntas para te ajudar a decidir se você desiste ou não. Alguma coisa nesse sentido. Acho que estava falando sobre persistência, alguma coisa nesse sentido. Então, cara, você tem interesse em ser o melhor do mundo nisso que você está querendo fazer? Se sim, possivelmente você tem que se manter, pô, né? Isso aqui ajuda muito a gente, né, a tomar essa decisão. Com quem quero trabalhar e quais são as condições? Então, todos esses elementos aqui de visão de futuro, até como eu quero que seja a minha vida, né? Ajuda muito nesse processo de decisão. Obstáculos para a decisão, né? Então, a gente vai avaliar alguns elementos que são obstáculos para a decisão, que são insegurança, né, e medo, como a gente já falou aqui há pouco tempo atrás. Múltiplos e concorrentes objetivos, como eu comentei, né, que podem estar concorrendo aí e sendo obstáculos, ou seja, sendo forças antagônicas ao seu... Porque se um está levando para um lado, outro está levando para o outro, aí você fica naquele meio termo ali, você precisa definir, decidir e abrir mão de alguns. Elementos cognitivos, emocionais e comportamentais, que também a gente trabalha aí nesse ponto de autoconhecimento. Então, ao mesmo tempo, a gente faz o estudo de mercado, a gente vai avaliar aqui as habilidades inteligentes que são exigidas nesse mercado, né, para a gente conciliar uma coisa com a outra, a gente entender como é que é a rotina dentro desse trabalho, os critérios se os critérios seus de escolha se enquadram ali, né, como é que é a rotina. Às vezes a gente tem certos preconceitos em relação a algumas profissões. Aí, quando a gente vai lá, a gente vai ver que é completamente diferente. Né? A gente vai estudar como é que é, a gente conversa com pessoas que trabalham nesse ambiente, né, como é que é o ambiente de trabalho, como é que é a projeção financeira, né? Como é que são os planos de carreira que existem dentro desse negócio. E aí depois a gente vai fazer o plano de carreira. Né? Planos de carreira normalmente são feitos por empresas, né? Mas lembra, como a gente falou, acho que foi bem reforçado aqui, que hoje em dia a gente não espera mais a empresa te dizer, olha, para você crescer aqui na empresa você tem que fazer isso, isso, aquilo, né? Esse é o caminho para você crescer aqui na empresa. Não, a gente que cria um planejamento. Se a empresa permite que a gente cresça, que a gente siga aquele caminho, a gente mantém lá. Senão a gente vai buscar outros locais que permitam que a gente caminhe isso, né? O objetivo maior da orientação profissional talvez seja esse. Você escolher a empresa que você quer trabalhar.
né? E não necessariamente a empresa te dizer, vem, chega aí, trabalha aí, faz isso aqui que você vai ganhar isso, né? Então, basicamente, talvez esses sejam os objetivos maiores. Algumas pessoas querem, outras pessoas não. Outras pessoas não querem tomar decisão profissional. Tá tudo bem, tá? Quais habilidades aprender? Então, através do plano de carreira, a gente vai pensar, né, em onde se inserir, em ambientes, quais habilidades aprender, o que você precisa conhecer, enfim, todos os elementos aí para a gente mapear como é que você vai chegar nessa carreira, né? Então, ou pelo menos para você realmente decidir. Né? Então, aqui na verdade não seria um plano de carreira, seria um planejamento. Tá? Se foi tomada a decisão, a gente planeja a carreira ali, a gente faz alguns primeiros passos e tal, a gente pensa em algumas possíveis etapas. Se não, a gente planeja outros tipos de ações que podem contribuir para essa decisão. Tá? Então, basicamente, na verdade, autoconhecimento, conhecimento do mercado, e a gente faz essa conciliação entre os dois, toma a decisão ou não, ou cria ali um plano para que seja executado. E o que fazer agora, já até comentei, sessão de avaliação. O que eu recomendo é isso, sessão de avaliação sempre, cara. Por quê? Porque, assim, às vezes, eu vou fazer orientação profissional, vou fazer psicoterapia. Cara, faz a sessão de avaliação, entende como é que funciona a psicoterapia, entende como é que funciona a orientação profissional. Será que é possível a gente combinar as duas? Quantas sessões seriam necessárias? Como seria a estrutura da sessão? Será que eu vou me adequar ao profissional também? Que eu não coloquei, mas será que eu vou me adequar ao Lucas? Será que ele vai conseguir me ajudar? Qual seria o foco? Qual vai ser o foco dessa orientação ou dessa psicoterapia? E várias outras coisas que você consegue identificar aí dentro da sessão de avaliação, tá? Então, se você tem interesse, vai ter em algum lugar aqui nessa página aqui onde você está, se está no YouTube, vai estar aqui embaixo também o link para você chamar a gente lá no WhatsApp e poder agendar a sua sessão de avaliação. Beleza? Basicamente é isso, espero que tenha feito sentido para você. Você pode deixar os comentários aqui ou manda para mim também, seja no Instagram, seja em algum lugar, dúvidas que você tem em relação à orientação profissional. Mas já adianto que a melhor forma de você tirar suas dúvidas e ter certeza se a orientação profissional é para você ou não é fazendo a sessão de avaliação. Beleza? Então é isso. Um grande abraço aí para você. Desejo sucesso. Obrigado por ter assistido até aqui. E até breve. Até mais.